A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no planeta. Os dados vêm sendo amplamente divulgados na campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio no Brasil e também com atividades aqui em Bauru. Para conversar conosco sobre as questões emocionais, psicológicas, comportamentais dessa questão, é que nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto a psicóloga clínica Rosilene Maria Pinto. Eu queria, Rosilene, te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite para estar aqui com a gente conversando sobre essas questões emocionais, psicológicas aí tão sérias. Obrigada, Lidiane, pelo convite, e aos ouvintes também que estão aqui apreciando, né, reservando esse momento para conversarmos sobre um assunto tão importante quanto esse. Bom, vamos lá. Quais são as razões que ainda tornam o suicídio um assunto considerado tabu na sociedade? Um dos fatores, Lidiane, é a questão do mito. Existe ainda muitos mitos, né? No sentido de, se eu comentar sobre o assunto, de repente eu vou estar induzindo a pessoa à tentativa. Às vezes é medo, no sentido de não sei como lidar com a situação, é tudo algo assim muito desconhecido, novo, eu não tenho recursos para lidar com isso. E tem também as crenças, né? Isso é muito visto ainda como se a pessoa quer chamar uma atenção, ela está querendo manipular, ou então de repente é vista como se fosse um derrotado, um ato de covardia, e por aí vai. Certo. Ainda existe muito preconceito com relação a questões envolvendo saúde mental no Brasil? Sim, existem muitos, né? E tanto que justamente devido a esse alto índice de pessoas que estão se suicidando cada vez mais, né? Está havendo um movimento no sentido de urgente a redução de mortes nesse sentido, procurando o quê? Valorizar a vida, né? E nessa valorização da vida é imprescindível a qualidade de saúde mental e emocional das pessoas. Rosilene, de acordo com uma revisão de casos apresentada pela Organização Mundial de Saúde, 96% das vítimas nesses casos de suicídio já possuíam alguma doença mental previamente conhecida. Como é que se dá a atuação dos profissionais de saúde mental no diagnóstico dos pacientes e prevenção do suicídio? Bom, é importante esclarecer que não é só a questão de saúde mental da pessoa. Tem outros fatores, inclusive, socioeconômicos, né? Muitas vezes a pessoa, no desespero de uma dificuldade financeira, de uma perda de emprego, ela age de uma forma impulsiva, porque naquela situação, para ela, é uma situação muito difícil. Ela não tem recursos para lidar com isso. Então, além disso, tem todo um histórico familiar que precisa ser investigado. Às vezes, a pessoa ela sofre de um transtorno de personalidade, a qual ela nem tem consciência e, por falta de orientação, ela acaba sofrendo. Esse sofrimento é tão intenso que ela acaba achando que se suicidar é a melhor forma. Então, em termos de saúde mental, os profissionais, é muito importante, quando a pessoa vem para o consultório, para uma consulta, né, focar atento à queixa da pessoa e, nesse processo, avaliar quais são os fatores de risco que ela está envolvida, para que possa, de uma forma preventiva, orientá-la, né, e não só ela em si, mas às vezes envolve todo o ambiente familiar. E também necessita, claro, da intervenção medicamentosa e um trabalho psicoterapêutico. Porque quando a pessoa chega nesse ponto, ela em si já tem algumas características de distorções da realidade. Ela tem um déficit na resolução de problema. Aquele pensamento tudo ou nada, bem extremista, no sentido de, olha, eu tenho essa dificuldade, ela acaba generalizando como se todas as outras áreas da vida dela tivesse comprometida e que a única solução realmente é ela se matar para aliviar todo esse sofrimento, como se fosse a resolução do problema. E não é bem por aí. E um dos fatores muito importantes que vale a pena ressaltar é a questão da desesperança. A pessoa, ela pode perder tudo, mas quando ela perde a desesperança, que é o sentido da vida, da existência, então ela cai inevitavelmente no vazio existencial e ela fica muito vulnerável a essa tentativa de suicídio.
Você deu algumas recomendações com relação à orientação para o paciente, para a pessoa que já tem esse diagnóstico previamente aí estabelecido, mas e para a família? Você comentou que é importante estabelecer esse tipo, né, apresentar esse tipo de esclarecimento também para os familiares, para os colegas de trabalho. O que é que pode ser falado? Quem nos ouve, quem nos assiste agora, que passa por algum problema semelhante, tem alguém, algum familiar, algum parente que tenha histórico, exemplo, de depressão, ou já tenha tentado tirar a própria vida, o que é que pode ser falado em termos de orientação para essas pessoas? A princípio, a família é a base de tudo. E precisa rever, inclusive, os relacionamentos familiares, como que está a qualidade desse relacionamento familiar. Né? Nós percebemos que, às vezes, dentro da própria família existe muito individualismo. É cada um com seu programa, cada um na sua TV, cada um no seu quarto, cada um no seu celular. E pouco tempo tem para a convivência, principalmente para ouvir realmente o outro, né? E tem também uma tendência de julgar. Então, é muito importante a gente suspender o julgamento e realmente abrir para ouvir, estar mais próximo, promover mais convivência familiar para que a pessoa consiga se sentir acolhida e para colocar as suas emoções, as suas necessidades, as suas dificuldades. Porque quando a pessoa está diante de um problema, a tendência dela é se fechar. Ela não fala, ela se cala, porque ela acredita que se falar, ou será criticada, ou não será acolhida, ou será julgada, né? Não será aceita. E um dos recursos fundamentais é justamente o contrário, é falar, é sair do isolamento, né? E a família pode contribuir muito com isso, a observar os sinais de alerta, alterações de comportamento, isolamento, nível emocional muito oscilando, né? Que às vezes a pessoa fica muito emotiva ou ela acaba agindo de uma forma muito impulsiva. Então, são sinais aí de alerta que precisa ficar atentos a isso. E também, dependendo do grau e do nível do contexto, evitar dentro da própria casa fatores de risco, por exemplo, assim, utensílios que podem contribuir para que a pessoa, numa crise de impulso, ela acaba prejudicando a própria vida. Uhum. Rosilene, eu queria falar dessas correntes nas redes sociais, especialmente no Facebook, até em razão da campanha Setembro Amarelo, muita gente disponibilizando WhatsApp, telefone, chat, enfim, oferecendo apoio, oferecendo aí um ombro, um ouvido para quem precisa de ajuda, para quem precisa ser ouvido. Isso é correto? Isso é importante? O que é que você diria a esse respeito? Auxilia muito nesse processo preventivo, porque a pessoa ela precisa falar sobre o assunto e, acima de tudo, precisa ser ouvida. Então, é importante nós desenvolvermos a escuta, porque na nossa ansiedade, na nossa tendência de querer ajudar, fica buscando resolver o problema, encontrar soluções, ou entra naquele processo de dar conselhos. Isso não ajuda, pelo contrário, pode correr o risco da pessoa se sentir ainda mais culpada diante de tudo que ela está passando. Então, é importante sim, mas com uma certa cautela. Então, sem conselho, sem julgamento? Exatamente. Treinar a escuta, o acolhimento, isso é fundamental. É a maior ajuda que podemos dar. Em termos de políticas públicas, o que é que poderia ser implementado para que fosse reduzido um trabalho aí de prevenção desse número de ocorrências? Sem dúvida nenhuma, Lidiane, um trabalho psicoeducativo é fundamental nas escolas, nas universidades, nas empresas. Até o nosso próprio sistema de saúde precisa realmente de um respaldo maior, porque nem nas necessidades básicas muitas vezes está sendo atingida. Aquelas filas homéricas de atendimento, de espera, e muitas vezes a pessoa não tem o recurso que ela necessita, o atendimento especializado naquele momento. Então, nesse sentido, o CAPES, os centros de saúde, as ONGs, então é importante olhar para isso com mais atenção e investir nesse sentido.
Bom, nós estamos recebendo aqui no programa Espaço Aberto a psicóloga clínica Rosilene Maria Pinto, falando conosco aí sobre a questão comportamental, emocional, psicológica, envolvendo a questão do suicídio no Brasil. E eu queria vincular esse assunto com educação, porque Bauru é uma cidade com grande fluxo de alunos, nós temos aí muitas universidades públicas e privadas, e aí a gente acaba caindo nesse assunto porque nos últimos anos nós temos mais notícias de jovens com idades ainda 16, 17, 18 anos, estão muito novos, ainda iniciando, inclusive na vida universitária, que tiram a própria vida, ou que tentam, pelo menos, né? Quando a gente fala de saúde mental na juventude, como é que é a rotina das universidades, como é que a estrutura familiar desses jovens tem afetado a sua questão psicológica? Bom, eu já passei por essa experiência, né? Eu trabalhei 9 anos dentro de um contexto universitário, e nós recebíamos muitos calouros, né? Então, o que você percebia? Por um lado, aquela ânsia no sentido de a minha liberdade de sair de casa, o status de passar numa faculdade, num vestibular, e depois, quando se depara com essa liberdade, fica totalmente perdido, sem saber como lidar com ela. Porque falta o quê? Apoio, falta responsabilidade, né? E acaba, por conta da vulnerabilidade, da necessidade de aprovação, acaba se colocando em fatores de risco. Um deles, por exemplo, é o uso de substâncias químicas, né? Isso contribui muito com esse processo. A questão de toda essa tecnologia hoje, por um lado, o smartphone, celulares, é muito importante, mas a gente vem percebendo o isolamento. Cada um às vezes no mesmo grupo de amigos, mas não se falam, não se relacionam, mas estão se comunicando via WhatsApp. Então, perdeu-se um pouco aí essa qualidade dos relacionamentos e precisa ser resgatados. Dentro do ambiente universitário, por exemplo, você vê o foco no sentido de construção do conhecimento. Só que, por outro lado, e o humano? Onde fica esse aluno que está ali? Seja os alunos, seja professores, seja funcionários, seja colaboradores, seja os visitantes, seja o contexto familiar desse aluno que está chegando, né? Onde está esse apoio, esse suporte que também é fundamental? Criar realmente espaços para esse momento, estar discutindo sobre esse assunto, inclusive momentos onde o aluno para diante daquela correria da vida universitária e para ouvir o outro de uma forma acolhedora, né? Isso é fundamental, você percebe muito isso, que a pessoa, quando ela está nesse processo de risco, ela traz características de desamparo, de desespero, e isso é sintomas de vulnerabilidade. Ela necessita de um acolhimento, ela necessita que alguém pare para ouvi-la e para realmente acolhê-la diante daquelas dificuldades que ela está passando, seja a nível emocional, seja a nível financeiro, seja a nível de moradia, inclusive, os relacionamentos interpessoais, a necessidade de se sentir aceito, às vezes encontra muita dificuldade porque os valores são diferenciados, né? De repente ele vem de uma família com alguns valores e se depara num outro relacionamento com valores totalmente diferenciados, e como eu vou fazer para me socializar? Então ele se sente meio que um peixinho fora d'água, né? Aquela sensação de inadequação, ou aquela necessidade de agradar para ser aceito e acabar se desagradando, e acaba gerando muitos conflitos aí. Existe uma situação ainda, no caso desses alunos que são de fora, vão estudar em outras cidades, é um momento de rompimento, de desprendimento familiar. Então ele se vê obrigado a tomar algumas decisões que antes dependiam da recomendação de pai, de mãe, de família, né? E à medida que você é responsável por uma decisão, você também é responsável pela consequência. Isso não é fácil também de aceitar nesse momento, não é, Rosilene? Mesmo porque confundem muito em liberdade e libertinagem. A liberdade sempre acompanhada com a responsabilidade. E responsabilidade no sentido de habilidade de responder a um chamado. Você está sendo chamado a
a caminhar com as suas próprias pernas, ter mais autonomia da sua vida. Isso implica em responsabilidades, até então as quais ele não assumia, porque em verdade estava na zona de conforto, no ambiente familiar, e agora não, está solicitado a assumir responsabilidades da sua moradia, das suas roupas, das suas necessidades pessoais, dos tipos de relacionamento, dos lugares que frequenta, né? De organizar os seus horários, o seu tempo com as atividades acadêmicas, porque até então existe realmente aí um compromisso assumido, e como eu vou prestar conta disso? Então aí ele fica extremamente vulnerável, não são todos, mas alguns que já têm essa tendência, essa característica, por exemplo, de repente pessoas que vêm de um lar de superproteção, ou então de um lar extremamente rígido, então acaba levando isso para o meio universitário e acaba gerando problemas aí. No caso dessa experiência que você teve aí de bastante tempo com relação ao ambiente universitário, quais são os principais transtornos, problemas de ordem psicológica que você observou com esses estudantes? Uma boa parte deles já trazem um transtorno de ansiedade generalizado e a pessoa nem se dá conta disso. Um excesso de preocupação, né? Excessiva em relação, vou dar conta, não vou, e se eu não conseguir, e como que vai ser a aprovação com os meus pais, como é que eu vou me sair disso? A exposição em público, a questão dos trabalhos universitários, né? Quantos universitários sofrem por conta disso, né? Alguns chegam até a desenvolver a fobia nesse sentido, de falar em público. A mão gela, treme, engasga, passa mal, desmaia, aquela coisa toda. E às vezes a pessoa ela já tem algumas tendências ao humor deprimido, e por conta de toda essa situação de pressão, acaba sendo um gatilho para desenvolver o processo depressivo, né? E ela até então nem tinha se dado conta disso. No caso, também existe a pressão para aquele aluno se inserir no mercado de trabalho, para quem está na reta final aí dos estudos universitários. Isso também favorece um quadro de depressão, por exemplo, ou de ansiedade? Nós chamamos isso como síndrome do formando. Geralmente nessa fase de transição aos questionamentos, né? Quem sou, onde estou, para onde vou? E agora, o que eu vou fazer? Como vai ser a minha vida daqui para frente, né? Que rumo que eu vou tomar? Porque a universidade, ela abre o leque de alternativas, de opções, né? E de repente agora a pessoa ela precisa fazer essa ponte para o mercado de trabalho. E isso deixa ela extremamente ansiosa, vulnerável. Será que eu vou dar conta? Será que não? Será que eu vou ser capaz? O que vai conseguir? O que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir me manter? Então, ela começa esses questionamentos, né? E acaba potencializando aí todo o processo de ansiedade. Quando a gente fala desses quadros de esgotamento mental e psicológico, qual deve ser o papel da família nesses casos e das universidades? Da família, sem dúvida nenhuma, é o apoio. Independente do teu filho ter 18, 20, 30 anos, ele ainda assim é filho. E como filho, ele necessita emocionalmente desse apoio, desse acolhimento dos pais. Independente se você for aprovado ou não, o meu amor por você não depende disso. Então, essa necessidade desse amor incondicional é muito importante. Esse apoio da família de estar próximo, acompanhando, conhecendo o local que esse filho, essa filha está. Se possível, os relacionamentos, como que está. Né? E abrir esse espaço para partilhar sobre as emoções, sobre as conquistas, sobre as dificuldades. Isso é fundamental, porque às vezes eles se queixam muito que nem sempre tem esse espaço dentro de casa, e muito pelo contrário, tem muito mais a cobrança, né? Então, onde eles ficam se sentindo desamparados, e aí vai buscar isso em outros meios, né? Dentro da universidade na qual eu estava, nós tínhamos um espaço que era conhecido como pró-reitoria comunitária. Então, tinha um espaço de acolhimento para esses jovens. Eles chegavam e ali era um momento de descanso, era um momento de bater papo, era um momento de ouvir uma música, de trocar uma ideia. Então, acabava construindo um relacionamento muito positivo. E um dos fatores também que contribuía muito eram os momentos de espiritualidade. Que na dimensão do ser humano, né, tem várias dimensões. Uma delas é a física, isso é importante deixar claro, no sentido de
tudo que o nosso organismo necessita para se desenvolver de uma forma saudável, desde a higiene pessoal, quanto qualidade de sono, tempo para descanso e tempo para lazer também. Isso é fundamental. Alimentação, que muitos universitários acabam descuidando disso, e é um fator que faz a diferença, né? Nós temos também a dimensão social, que é a necessidade de você se relacionar, desenvolver habilidades nos relacionamentos sociais. Isso é fundamental. Também a dimensão um pouquinho mais íntima é a dimensão psicológica, no sentido de a forma como eu vejo, como eu sinto, como eu ajo, está diretamente ligado na forma como eu avalio as situações do meu dia a dia. Isso precisa ser revisto. Se a forma como você está vendo a situação, se realmente condiz com a realidade ou não. O psiquiatra americano Aaron Beck, ele deixa isso muito claro para nós, que o que altera o nosso humor não é a situação em si, mas é o significado que nós damos para cada situação. E esse significado nem sempre condiz com a realidade. Muitas vezes está distorcido. E isso altera o nosso humor, gera sofrimento e nos faz lidar de uma forma não muito adequada com a situação. E ao invés de criar resolver um problema, acaba criando um problema. E o norte da coisa é a dimensão espiritual. Aliás, o que diferencia o ser humano dos demais seres vivos é a dimensão espiritual. Se cuidar e se zelar dela, tem muito mais chance para conseguir lidar com todas essas demais dificuldades nas outras dimensões dele. A dimensão espiritual é o lado mais sadio e saudável que nós temos. É ali que nós fazemos o uso da nossa liberdade de escolha. Apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos, o que eu decido fazer diante disso. Isso faz toda a diferença. E pelo menos dentro da universidade que eu tive a oportunidade de trabalhar, tinha esse espaço para cuidar e cultivar da espiritualidade. Isso é um fator fundamental. As cuidadosas observações e orientações aqui da psicóloga clínica Rosilene Maria Pinto, nossa convidada aqui no programa Espaço Aberto, falando um pouco aí sobre as questões emocionais dos estudantes e esse cenário aí de aparente aumento do número de pessoas que tentam tirar a própria vida ao longo dos últimos anos, né? Especialmente num mundo que estimula, que favorece muito, né, os quadros de ansiedade e depressão. Rosilene, mais uma vez eu queria te agradecer pela presença, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Lidiane, e gostaria de deixar uma mensagem, né? Enquanto há vida, há esperança. Quem ama, cuida. Então, nós somos livres para decidir entre ser amado e amar. Se você opta por ser amado, você corre o risco de passar a vida inteira nessa dependência. Mas se você escolhe amar, a cada dia você pode fazer a diferença. Dizer um sim para a vida, dizer um sim para você mesmo. E realmente se dar conta do valor que você tem. Esse valor é inerente. Ninguém tem um poder de tirar isso de você. Ninguém. Então é muito importante amar ao próximo, mas amar a mim mesmo também. O amor próprio, isso ajuda muito. Ok, é com essa reflexão então que a gente encerra o programa Espaço Aberto. Eu que te agradeço, mais uma vez os microfones nossos aqui estão abertos para a gente conversar sobre outras questões aí futuramente. Rosilene. Muito obrigada, Lidiane, e a todos vocês que estão nos ouvindo. Só vou registrar aqui os trabalhos técnicos do Fernando Castilho pela Rádio Câmara Bauru e do Gustavo Rosella pela TV Câmara. Obrigada pela sintonia e até a próxima.